sou eu que sou a psicóloga. Depois de 5 anos, glória a Deus. Queria agradecer primeiro ao pastor Abel pelo carinho, pela oportunidade que vocês sempre têm comigo e de abordar esse tema que é tão importante para a gente, principalmente aqui no meio dos jovens, né? E antes da gente começar, eu queria pedir para vocês abrirem lá em 1 Reis 19:4, por favor. Lá em 1 Reis 19, versículo 4, fala assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Vocês podem abaixar a cabeça para a gente orar, por favor? Pai, muito obrigada por hoje. Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Como é bom viver, como é bom respirar, como é bom estar na sua presença. Deus, tudo aqui que eu for falar, que não seja da minha boca, mas que seja seu Espírito Santo conduzindo, que cada coração aqui possa estar aberto para tudo que eu vou abordar hoje, Pai. Que a gente possa entender a importância da nossa vida, o quanto somos amados e importantes para Ti, Deus. Senhor, tudo aqui é para honra e glória do Senhor. E que o Senhor abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver se alguém está sofrendo aqui e que essa pessoa se sinta aberta, se tenha um coração aberto, se sinta à vontade de receber a sua palavra hoje, Pai. Desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Enquanto eu estava preparando, quando o pastor, na verdade, veio conversar comigo, a gente conversou e ele falou assim, não vamos fazer uma palestra, né? E eu concordei com ele, porque aqui não é um ambiente de palestra e esse momento não é para palestra. Porém, vocês vão ver que eu vou trazer alguns dados para ficar claro para todo mundo o quanto essa questão do Setembro Amarelo tem que ser estendida, né? Igual a Giovana, né, falou aqui em relação ao testemunho dela. Então, eu sempre vou trazer dados. Eu deixei a ministração em 2 partes. E esse versículo me chamou a atenção, porque se você for ler lá os versículos anteriores, o capítulo anterior, o capítulo 18, você vai ver que Elias tinha realizado vários milagres, Elias tinha derrotado seus inimigos, mas chegou aqui, ele estava pedindo para morrer. Ele estava desejando a morte, né? Então, a gente vê Elias com medo, triste, desamparado, desejando a morte, né? Provavelmente com pensamentos negativos sobre si mesmo, mesmo acabando de derrotar seus inimigos. Mesmo vendo a prova do que o Senhor era capaz, mesmo realizando vários milagres. Então, uma das primeiras coisas que eu quero que vocês entendam é isso, que felicidade não está atrelada às coisas. Felicidade não está atrelada àquilo que eu tenho, àquilo que eu faço, ou quanto que eu ganho, as coisas boas que eu como, o carro, a casa, não está atrelado a isso. Então, a gente precisa parar de achar que rico não sofre, que o meu patrão não sofre, ou que o meu gerente não sofre, porque felicidade não está atrelada às coisas. Porque a gente vê aqui, Elias não fala aqui se ele tinha riqueza, se ele tinha castelo, ouro, não, mas ele tinha uma riqueza espiritual muito grande, mas isso não, naquele momento não estava sendo suficiente para ele, né? Então, mesmo realizando vários milagres, ele estava desejando a morte. Então, hoje de manhã eu fiz um workshop falando sobre suicídio, e o professor ele disse o seguinte, que em algum momento da vida, a maioria das pessoas já pensou em morrer. Que isso é normal, não tem problema nenhum. Porém,
pensa você pensar isso todos os dias. Pensar que sua vida não é legal, não é boa o suficiente, que você não é bom o suficiente todos os dias, né? Então, assim, vão ter pastores, empresários, né? Você pode estar passando por isso, porque ter coisas, conquistar coisas, não é sinônimo de felicidade. Então, a gente tem que parar de atrelar felicidade a coisas, né? Então, na psicologia, a gente traz assim que é muito comum pessoas que estão pensando em suicídio terem desesperança, se sentirem desamparadas e desesperadas. O que isso quer dizer? Então, uma pessoa que está pensando em morrer, assim como Elias, não tinha esperança de futuro. Não via o futuro. E via seu passado horrível. E se sentiam muito autocríticas. E o que é isso? Eu não sou bom. Não sou bom no meu trabalho. Eu não sou bom louvando a Deus. Eu não sou bom orando. Eu não sou bom tentando realizar milagres. Eu não sou bom filho. Eu não sou boa filha. Eu não sou boa esposa, bom marido. Então, pessoas que têm esse pensamento suicida, é muito disso. Então, assim, não adianta eu chegar e falar para uma pessoa que está pensando em morrer, falar assim, isso daí é falta de fé, é falta de você orar. Porque às vezes a pessoa, se for cristão, com certeza já pensou nisso. Porque vocês entendem que a pessoa não, ela pensa que ela não é bom. E provavelmente ela pensa que ela não é um bom cristão, que se ela orar, Deus não vai ouvir, porque ela é uma péssima pessoa, é a pior pessoa do mundo. Então, assim, quando eu falo algo desse tipo para alguém, eu não vou dizer, para não soar pesado, não vou dizer que é a cereja do bolo, mas é como se a pessoa pensasse assim, tá vendo? Tá vendo? Para que eu vou ver se eu penso isso sobre mim, todo mundo está vendo isso sobre mim. Né? Então, quando a gente precisa parar de reforçar isso. E, para mim, de verdade, é muito angustiante, né? Porque, como muita gente sabe que eu sou cristã, que eu estudava psicologia, me formei agora, era muito comum as pessoas me perguntarem isso. Ah, Fá, é falta de Deus. É demônio. Só que assim, gente, sinceramente, você ficar numa sala 50 minutos, 1 hora com uma pessoa, para você mostrar para ela que a vida dela é importante, pelo menos hoje, é desesperador. Aí, para a pessoa sair da minha sala, alguém falar ou esse tipo de coisa, ou que é frescura. Então, para mim, é inaceitável. Por quê? Porque eu amo pessoas. Sabe aquela frase, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cachorro? Para mim, eu amo animais, mas para mim não faz sentido, porque quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu fico encantada. As pessoas me irritam, fico nervosa com pessoas, porém, eu busco trazê-las para perto de mim. Então, assim, tomar cuidado. Esse era o primeiro alerta que eu queria fazer para vocês, porque eu entendo, muitas vezes a gente não tem um conhecimento e a gente fala sem pensar. Só que a gente precisa ter esse filtro e tomar cuidado com o que a gente vai falar. E isso é muito interessante, que enquanto eu estava lendo a Bíblia, me chamou a atenção, porque lá no capítulo 19, ainda de 1 Reis, no versículo 5 até o 9, vocês vão ver que, eu vou ler que é mais fácil, que Elias ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. Depois dele fazer aquela oração, pedindo para Deus para morrer. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali. Junto à sua cabeça havia um pão amassado, sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite.
eu como cristã, vocês como cristã, cabe a nós suprir as necessidades daquelas pessoas que estão em sofrimento. Aqui, vocês não veem um anjo falando, Elias, vai orar. Que pensamento é esse? Isso é falta de Deus. Isso é uma frescura que você está sentindo. Não, o anjo supriu as necessidades de Elias naquele momento, que era descansar, se alimentar, porque ele ia fazer uma longa viagem. Então, a gente como cristão, se eu não tenho conhecimento daquele assunto, de qualquer assunto, mas principalmente desse, cabe a mim suprir as necessidades da pessoa naquele momento. Então, você está sofrendo? Ok, o que eu posso fazer para te ajudar? Não, eu escuto você, eu oro por você, oro pela sua vida. Então, cabe a mim suprir as necessidades das pessoas que estão ao meu redor. Em uma pesquisa realizada, não consegui descobrir o ano, mostrou que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Gente, é um número muito alto. 70%. E o ano passado, teve um pastor que ficou muito conhecido, um pastor americano, que esse ano fez 1 ano que ele faleceu. Ele tinha 31 anos quando tirou a própria vida. Ele era jovem, tinha 31 anos, tinha uma esposa, tinha filhos, fazia parte de uma igreja muito reconhecida nos Estados Unidos e tinha um projeto relacionado à saúde mental. Então, vocês percebem que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Aí eu vejo uma estatística que 70% dos pastores sofrem com depressão. E aí, é muito interessante que quando eu estava vendo isso, eu lembrei de uma coisa comigo, que eu fiz 5 anos de faculdade, no último ano de faculdade, que eu fui perceber que alguns comportamentos alimentares que eu tinha não eram saudáveis. E eu só descobri isso porque meu TCC foi sobre isso. E aí eu li aquilo e me identificava. Então, assim, o que eu pensei? Eu falei assim, esses pastores também, porque pastor cuida o quê? De pessoas, de ovelhas. Então, muitas vezes, eles suprem as próprias necessidades para cuidar dos seus. Então, é 70%. Né? A doença mental, gente, quando eu falo dessa forma, não se assustem, tá? Porque do mesmo jeito que existem, sei lá, doença dos ossos, deve ter um termo técnico, né? Doença de coração, existem a doença mental, que é a depressão, ansiedade, transtornos alimentares, né? Ela não vê cor, ela não vê idade, ela não vê classe social, ela não vê se você tem religião ou não, se você acredita em Deus ou não. Ela pega e acontece, né? E o nosso papel como cristão é se compadecer da dor da pessoa. Então, assim, hoje você pode falar assim, Fabiana, eu continuo acreditando que isso é obra de Satanás, não é de Deus. Ok, tudo bem. Não quero aqui mudar sua opinião. Eu só quero que você se compadeça da dor da pessoa, porque às vezes a pessoa do seu lado está precisando da sua oração, não do seu julgamento. Talvez a pessoa que está do seu lado está aí. Pensou essa semana em se matar, né? Se olha no espelho e não gosta do que vê. Então, se compadeça. Por quê? Lá em Mateus 22, 39, fala que o segundo mandamento mais importante é parecido com o primeiro, que é ame os outros como você ama você mesmo. Você ia gostar de chegar em alguém que você compartilhar com alguém que está sofrendo, a pessoa falar para você que isso é frescura, que não é de Deus? Eu não ia gostar. Eu ia ficar extremamente chateada. Eu tenho certeza que você não. Alguns números também só para chamar a atenção de vocês, porque não tem como não falar, porque, igual eu falei, gente, ficar 50 minutos numa sala com uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida é desesperador. É desesperador, e eu quero que vocês enxergam, porque, infelizmente, a nossa faixa etária de jovens é um número que está sendo muito atingido. Então, em 2019, o Brasil ele foi o país
da América Latina com o maior número de pessoas deprimidas. Em relação às Américas, foi o segundo maior, perdendo só para os Estados Unidos, né? Enquanto que no mundo, em 2006 até 2015, havia uma diminuição do suicídio, no Brasil aumentava em 24%. Em 2019, cerca de 5,8% da população tinha depressão. E a estimativa da OMS era que, agora em 2020, o maior motivo de afastamento ao trabalho seria por conta da depressão. E, infelizmente, por conta da pandemia, a expectativa de muitos psicólogos, psiquiatras, pessoas da área da saúde é que esse número vai aumentar. Não só de depressão, mas ansiedade, transtorno do pânico, porque muitas pessoas se veem desesperadas, estão sem emprego, né? Perderam coisas, perderam entes queridos por conta da doença, ou estão sofrendo alguma consequência. Então, infelizmente, esse número é maior. E há um aumento muito grande de número de suicídios em jovens de 15 a 29 anos. E aí, enquanto eu estava, antes de vir para o culto, eu estava orando, pedindo para Deus, e eu fiquei pensando numa estatística, que inclusive a Giovana falou, que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. E eu falei, eu vou fazer uma conta. Não sou boa em matemática, mas eu fiz lá na calculadorinha, né? O nosso culto tem 1h30, mais ou menos, de duração. Tem 3.600 segundos, dividido por 40. Mais ou menos no nosso tempo de culto, 90 pessoas se mataram. Assim, gente, se esse número não chama a atenção de vocês, eu peço, por favor, que vocês comecem a orar. Porque isso tem que chamar a atenção. Porque, assim, eu fico muito surpresa e muito admirada que existem pessoas que estão preocupadas com a questão do presidente da Amazônia, mas não está preocupada com o amigo do lado. Claro, a gente tem que ter grandes causas, mas entende que não tem como eu lá pegar um monte de árvore e jogar lá na Amazônia e reflorestar. Não tem lá como, se eu não gosto do presidente, pegar e tirar ele e colocar outro. Ou se eu gosto dele, ir lá abraçar ele. Isso não está ao meu alcance. O que está ao meu alcance é olhar para o meu amigo do lado e ver se ele precisa da minha ajuda. É fazer igual o anjo fez com Elias, suprir as necessidades dele. Então, se você tem uma causa dessa, eu admiro muito. Mas que tal colocar sua causa também para as pessoas que estão aqui, né? Então, se você é cristão e não se compadece desse tipo de situação, eu acho que você precisa começar a rever um pouquinho o seu papel, começar a rever o que Deus está colocando diante de você. Porque é difícil, gente, atender alguém. E eu acho muito interessante, assim, para finalizar essa parte de conscientização, eu acho muito interessante que, por exemplo, quando a gente chega e fala, se eu chegar assim, só vou dar um exemplo da Dé, porque a minha prima é para... Então, se eu chegar na Dé e falar, Dé, eu estou com febre, com tosse, com falta de gosto, não estou sentindo gosto, não estou sentindo cheiro, estou com um pouco de falta de ar. Ela falou, Fá, isso é sintoma de Covid. Vai na UPA, procura um médico, faz um exame, vou estar orando por você. Chego nela e falo, Débora, deu Covid. Não, vou estar orando. Faz o que o médico indicou, descansa, tal, tal. Isso é o mais comum. Agora, se você chega em determinadas pessoas e fala, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou pensando em me matar, não vejo sentido nenhum. Vem cá que eu vou orar por você e expulsar esses demônios. Gente, doença é doença, tá? E ela precisa ser tratada como tal. Eu acredito que Deus cura, mas eu também acredito que Deus colocou pessoas capacitadas para poder trabalhar, que são médicos, pessoas da área, né? Então, se eu acredito que Deus cura, e eu não posso fazer nada por aquela pessoa que dê um resultado bom, o que eu posso fazer é orar realmente, pedindo por cura. Porque se alguém falar para mim que está com câncer, eu não sou oncologista. Vou orar pedindo para Deus curar.
Se a pessoa falar para mim que está com Covid, eu não sou médica, eu vou orar pedindo para Deus curar. Então, assim, doença é doença, então cuidado com as suas palavras. Agora, meu assunto é principalmente com as pessoas que estão sofrendo. Porque é muito interessante, né? Quando a gente quer fazer algo, parece que várias coisas dão errado, né? Essa semana eu fiquei muito ruim da garganta. Fui no médico na quarta-feira, quase mandei mensagem para o pastor. Estou tomando remédio, antibiótico, tudo. Mas eu pensei, falei, não, meu Deus, eu quero muito falar sobre isso. Quero muito, é um assunto que eu amo, né? Então, se você está sofrendo, se você não vê sentido nenhum, por favor, presta atenção em mim. Quero que você saiba a primeira coisa, que você é amado. Lá em 1 João 4,10 fala, e o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Então, por mais que pareça que ninguém te ama, você tem um Deus que te ama. Por mais que pareça que seu amigo, sua família não te ama, não se importa com você, eu me importo. Eu posso não te conhecer, mas eu me importo. O seu sofrimento, para mim, é importante. A sua dor, para mim, é importante. Então, e eu tenho certeza que não só para mim, como para muitas pessoas que estão aqui hoje. Então, saiba isso. Se você está sofrendo, se você não vê mais sentido em nada, a primeira coisa, pense, você é amado. Por mais que muitas vozes, seus pensamentos digam ao contrário, você é amado. E aí entra na segunda coisa, que é cuidado com seus pensamentos. Lá em Provérbios 4:23 fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, né? Nem tudo que a gente pensa é real. Se a Giovana me permitir usar o exemplo dela, que ela falou aqui, que ficava pensando coisas negativas. Provavelmente, eu não conheço ela, nunca conversei com ela sobre isso, mas provavelmente ela pensava coisas negativas sobre ela, sobre o futuro dela, sobre as coisas que ela já viveu. Só que nem tudo que a gente pensa é real. A gente precisa questionar aquilo que está pensando. Questionar mesmo. Então, isso vale para todo tipo de pessoa. Na psicologia, a gente chama isso de distorção cognitiva, que para mim é o máximo, amo, adoro, né? Que é muito, muito interessante, porque a gente vê que nem tudo que a gente pensa é verdade. Então, questionar. Então, em primeiro lugar, lembre-se, você é amado. Em segundo lugar, você pode pensar, eu sou inútil. Mas será mesmo que eu sou inútil? No meu trabalho, as pessoas gostam tanto de mim, eu sempre me esforço tanto, em casa eu sempre dou o meu melhor. Ninguém me ama, mas será mesmo? Nossa, minha tia me deu um abraço tão gostoso. Uma amiga minha me mandou mensagem. Então, questionar, porque quando a gente está num sofrimento tão grande, a gente vai precisar, procura recursos para confirmar aquilo. Então, você tem que ir na direção oposta. Então, questione sempre os seus pensamentos, né? Pensamento, eles não são fatos. Não é porque você pensou algo sobre você que quer dizer que é verdade. E mesmo se... Porque assim, né, gente? Tem pessoa que é chata mesmo. Tem pessoa que é mal educada. Existem. Então, se você for, você pode mudar. Não tem problema nenhum. Você não precisa... Na faculdade, a gente brincava, a Dandara vai lembrar disso, da síndrome de Gabriela. Não precisa... Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim. Você pode mudar. Então, pensamentos não são fatos. Primeiro, você é amado. Segundo, cuidado com seus pensamentos. Terceiro, tenha coragem. Lá em João 16:33 fala, eu digo isso para quê? Por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem ao vencer o mundo. Infelizmente, a gente vai sofrer. Todos nós. Uns sofrem de maneiras diferentes do outro. Por isso, atenção. Não é porque você não vai sofrer com o fim de um relacionamento que sua amiga não pode sofrer e que você não pode ajudar ela. Não é porque você não vai sofrer com a perda de um emprego que a outra pessoa também não vai sofrer. O sofrimento,
ele existe na vida de cada um e tem uma variável muito grande, depende da nossa história de vida, de como a gente enxerga o mundo, que a gente vai encarar ele. Então, assim, infelizmente você vai sofrer. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse sofrimento é passageiro. Porque é igual que a palavra de Deus diz, Jesus venceu o mundo. E em nome de Jesus, você também pode vencer os seus problemas, você também pode vencer as coisas que estão te afligindo. Quarto lugar, coloque seu sofrimento diante de Deus. Lá em 1 Pedro 5,7 fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nosso Pai, ele está esperando para você lançar sobre ele tudo aquilo que te aflige. Não é porque eu sou psicóloga que igual eu disse, eu sou cristã, eu acredito em cura. E eu acredito que se alguém orar, clamar, pedir para Deus, Deus pode intervir com cura diante dessa pessoa. Então, eu acredito que se eu lançar sobre Deus toda a minha ansiedade, tudo aquilo que me aflige, as coisas podem melhorar. Que Ele pode, pelo menos, me dar recursos necessários para eu enfrentar aquilo que está me afligindo. E o mais interessante, que a religião, ela é um fator de proteção para as pessoas que pensam em suicídio. Por vários motivos. Então, às vezes, a pessoa que é cristã pensa em suicídio, mas não se mata por pensar, eu vou para o inferno, ou meus amigos vão sentir falta de mim, eu amo muito meu pastor, amo muito minha igreja. Então, a religião ela é um importante fator de proteção. E nós, aqui do PIR, temos que usar isso a nosso favor, né? Cuidando dos nossos jovens e buscando aqueles que estão em sofrimento. E, em último lugar, não poderia deixar de falar que é para procurar ajuda profissional, né? Quando você está com problema do coração, a gente procura um cardiologista. Quando eu escrevi aqui que quando a gente está com rinite, a gente procura um otorrino. Eu não vou falar a palavra inteira, porque no ensaio eu errei, no ensaio que eu fiz. Então, a gente procura um otorrino. Então, quando a gente está com problema emocional, a gente procura um psicólogo. Gente, uma coisa não anula a outra. Não é porque eu orei pedindo para Deus um milagre que eu não posso buscar ajuda. Não é porque eu busquei ajuda que eu não posso orar pedindo para Deus um milagre. Então, assim, só para desmistificar um pouco, que infelizmente muitas pessoas têm, principalmente cristão, com psicólogo, se você for num bom profissional, ele jamais vai questionar a sua fé e sua crença, a sua religião, porque isso é proibido pelo Código de Ética da profissão. Ele pode ser denunciado. Então, assim, não tenha medo, eu vou no psicólogo, ele vai me fazer virar ateu. Não, se ele é um profissional sério, ele não vai questionar a sua profissão. Tanto é que, muitas vezes, acabam usando a religião dentro do ambiente terapêutico para ajudar a pessoa. Então, procura ajuda. Aqui na igreja, que eu sei, temos eu, a Dandara e a Ellen como psicóloga. Eu estou disponível para quem precisar, eu tenho certeza que as meninas também. Eu tenho certeza que se vocês conversarem com o pastor, com a Bel, eles vão te dar uma orientação do que você pode fazer. Então, procure ajuda. E pode nos colocar de pé, por favor? Enquanto eu estava orando em casa, pedindo direção para Deus, eu comecei a ouvir um louvor do Kemuel com a Gabriela Rocha, né? E esse louvor, o louvor que o pessoal da dança fez aqui, para mim também foi muito importante. Porque, como eu disse para vocês, o ano passado, eu percebi que tinha alguns que a gente chama comportamentos alimentares de risco. O que é isso? Que são comportamentos que podem favorecer transtornos alimentares. E esses comportamentos eu tinha desde a adolescência, né? E no último ano da faculdade fui buscar isso. E o louvor que o pessoal da dança fez, falou muito comigo no ano passado,
porque era muito, muito, muito a forma como eu me sentia. Que eu me sentia que eu era incapaz, que eu sentia que tipo, nada ia dar certo, que eu buscando algo que às vezes parece ser impossível. E, para mim, tem muito complemento esse louvor do Kemuel com a Gabriela Rocha, que fala assim, que tem um trecho que eles falam assim: filho, eu te lembro que jamais te deixei, eu te lembro que tuas dores eu sarei, cada lágrima enxuguei, sempre ouvi a tua voz de adorador. Então, quando você acha que ninguém está te ouvindo, que ninguém está se importando, pode ter certeza que Deus está. Quando você acha que ninguém quer saber de você, Deus está enxugando suas lágrimas, Deus está te ouvindo. E se você tiver pessoas ao seu redor, familiares, amigos, e você mesmo assim achar que ninguém se importa, eu te falo de coração que eu me importo. Como eu falei, eu posso não te conhecer, posso não saber o seu nome, mas você é importante para mim. E se você é importante para mim, que sou uma pessoa que nem te conheço, que não sei seu nome, não sei da sua vida, como você não vai ser importante para Deus? Então, assim, lembre-se disso. Que ao mesmo tempo que você chora, Deus enxuga as suas lágrimas. Ao mesmo tempo que você está desesperado, igual a Rebeca representou aqui na dança, muito lindamente, Deus está te amparando. E existem pessoas que querem te ajudar, por mais que pareça que não. Pode abaixar a cabeça, por favor? É clichê, eu sei, né? Que a gente sempre fala assim, não sei como foi sua semana, não sei como que você está passando. Mas, enquanto eu preparava a ministração, eu orava antes de vir para cá, orava durante a semana, eu pedia para Deus abrir o coração das pessoas, para poder entender a importância desse tema de saúde mental dentro da igreja e principalmente para as pessoas que se sentem desamparadas, sozinhas, sofrendo, e entenderem que elas são amadas e que a vida delas importa. Pega esse sofrimento, sabe essa comparação que você faz em frente ao espelho, principalmente meninas? Sabe essa comparação que você faz em frente ao espelho, querendo aquele corpo, querendo aquele cabelo? Você é linda. Você é linda. Sabe aquela comparação que você faz com o seu colega de trabalho, porque ele já fez faculdade, ele ganha 10 mil reais, ele já tem um carro, uma casa, já tem filhos, e você não tem nada? Você tem. Você tem um mundo de possibilidades, um mundo de chances. Você tem uma vida, é muito bom viver. Hoje pode não parecer, mas é muito bom viver. Então assim, pega essa dor e vamos lançar diante de Deus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por permitir que eu respire, por permitir que eu ande, por permitir que eu fale, independente das minhas dores, independente de tantas vezes que eu me senti incapaz, inútil, que eu senti que não era suficiente, o Senhor me amou. Pai, e muito obrigada por isso, por me dar a oportunidade de estar aqui e vivenciar. Senhor, eu te peço só uma coisa, Deus, eu só quero te pedir uma coisa essa noite, que se tiver alguém aqui pensando em tirar a própria vida, que o Senhor tire isso em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer esperança de um futuro melhor, que o Senhor possa encher essa pessoa, essas pessoas que estão aqui essa noite, com o seu amor, com o seu carinho, que essas pessoas possam se sentir amadas, amparadas por mim e pelos meus amigos, pelos meus irmãos que estão aqui. Senhor, eu não aceito mais jovens sofrendo de doenças mentais, de depressão, transtorno do pânico, ansiedade, transtorno alimentar. Eu não aceito mais isso, Deus.
Então eu te peço cura, Senhor, cura para esses jovens. Cura, eu não aceito que os jovens da minha faixa etária estão passando por uma situação onde pensam em tirar a própria vida. Senhor, para mim isso é inadmissível, eu não quero isso. E dentro da minha profissão, que o Senhor possa me ajudar a ajudar essas pessoas. Mas que como cristão, o Senhor possa me ajudar a ter esse amor pelo outro, como eu me amo. A ter esse amor pelo outro, de se compadecer com o seu sofrimento. Senhor, eu te peço que se tiver alguma pessoa aqui que está pensando em tirar a própria vida, que o Senhor tira essa ideia, que tire esses pensamentos agora, em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Se tiver alguém aqui que esteja sofrendo, que se sinta